Olá pessoal da disciplina de Números e Operações, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui tentando aprimorar, os recursos dentro daquilo que a gente tem para preparar materiais para vocês, para facilitar a nossa comunicação e dar encaminhamento nas atividades da disciplina. Então hoje eu pretendo conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso sistema numérico, mas com enfoque na questão da adição e da subtração, que foi objeto dos últimos estudos que eu pedi para vocês fazerem, lerem os textos e explicarem algumas coisas. Então essa é uma sistematização das ideias, de tudo aquilo que apareceu nos trabalhos de vocês, nas leituras, para a gente tentar esclarecer possíveis dúvidas, tá bem? Bom, então é preciso deixar claro que o que é um sistema numérico, nós estamos falando dos números naturais. Então o sistema numérico é um conjunto de regras para a produção sistemática dos numerais, lembrando aquela nossa discussão já da diferença entre número, numeral, e os algarismos que compõem esses numerais, tá bom? E no caso de sistemas escritos, a produção dos numerais ela é feita através de combinações de algarismos e eventuais símbolos numéricos, como a vírgula, no sistema indo-arábico, quando a gente for falar nos racionais lá um pouquinho mais adiante, tá? E a gente já conversou que existem diversos sistemas de numeração. Nós trabalhamos no nosso indo-arábico, e aí então ele é desenvolvido pelos hindus e disseminado pelos árabes, especialmente no ocidente, e as características dele basicamente é a base decimal com valor posicional, e características aditivas e multiplicativas, E o que é, por exemplo, nós falarmos de base decimal, O que vocês colocaram um pouquinho naquele primeiro trabalho. Então, quando nós formos pensar na base decimal, nós precisamos pensar em dois aspectos, Um primeiro relacionado à quantidade de elementos existentes, ou necessários para a representação dos números, na composição dos numerais. Então, no nosso caso, são 10, e que é esses que estão representados ali, do 1 ao 9 mais o 0. O 0 aparece depois pela necessidade de guardar valor. E então a quantidade de algarismos, são esses valores. Então nós pensamos esses elementos tanto em termos de representação, mas especialmente, gente, em termos de agrupamentos. Uma base, no nosso caso uma base 10, significa que a cada 10 elementos de uma determinada ordem de grandeza, nós vamos agrupar e constituir um elemento da ordem sucessora de grandeza, ou seja, a cada 10 unidades nós agrupamos e compomos uma dezena, a cada 10 dezenas uma centena e assim sucessivamente. E utilizamos, portanto, os 10 algarismos para representar todas estas quantidades possíveis de serem imaginadas, tá bom? Então, essas são as implicações. E o que a gente precisa pensar é a importância do zero, porque em termos de quantidade que vai dar origem ao nosso sistema numérico, o zero não faz diferença nenhuma, a gente começa a contar a partir do 1. No entanto, quando nós pensamos essa estrutura de agrupamentos, é preciso criar uma maneira de representar a ausência de elementos numa determinada ordem de grandeza. Por exemplo, como é que a gente difere o 11 do 101, Então, nós temos que diferenciar que o 11 nós temos um elemento na ordem das unidades e um elemento na ordem das dezenas, e o 101 nós temos um elemento na ordem das unidades e um elemento na ordem das centenas. Então, como é que a gente indica ali que não tem dezena, E o zero surge, então, para representar essa ausência de valor. Por isso que ele aparece depois dos primeiros,
algarismos utilizados para representar as quantidades efetivamente, e o zero então para representar a ausência de quantidade, né, numa determinada ordem de grandeza. Bom, e aí a gente precisa pensar a representação dos números, né? Nós discutimos em aula, e já falamos também, né, no livro, discute algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao material dourado. Então, se nós olharmos essa representação aqui, ó, né, o que nós temos representado aqui? Então, a gente tem duas placas, né, vamos dizer assim, esse aqui é o material dourado como um todo, ó, tem um cubo grande, as placas, as barrinhas e os cubos pequenos, tá? Então, nós vamos olhar para isso aqui, nós vamos perceber que nós temos duas placas, 3 barras e um cubo pequeno, né? Então, que número é esse, né? Se nós formos pensar. Então, as placas, se a gente olhar em referência a essa unidade pequena aqui, né? Quantas unidades nós teremos nessa placa, né? Ela é 10 por 10, então nós teremos 100. Por isso que a placa representa a centena. Aqui nós vamos ter 10, né? Na barrinha nós vamos ter 10 dessa pequenininha, e essa daqui é uma unidade. Então veja que isso aqui representa exatamente o que eu acabei de dizer da ideia dos agrupamentos e das trocas, né? A cada 10 unidades pequenas, né, eu agrupo numa única dezena. A cada 10 barrinhas aqui, a cada 10 dezenas, a gente agrupa em uma centena. E se nós juntarmos 10 placas dessa daqui, nós vamos ter um cubo deste tamanho, 10 por 10 por 10, que portanto vai ser constituído de 1000 pecinhas dessa pequena, e portanto representa uma unidade de milhar. Então, se a gente olhar, nós conseguimos decompor os nossos, né, numerais. Então, o que nós temos aqui? 231. E percebam uma relação direta entre os algarismos que compõem esse numeral e estas representações aqui, ó. Eu tenho 2 na ordem das centenas e eu tenho 2 placas na ordem, né, 2 placas que representam as centenas. Eu tenho o 3 na ordem das dezenas e eu tenho 3 barras que representam as dezenas. E eu tenho 1 na ordem das unidades e um único item, né, um único cubo pequeno. Então, é por isso que a gente consegue decompor isso e dizer que então, há 2 centenas, 3 dezenas e 1 unidade, ou em ordem inversa, 1 unidade, 3 dezenas e 2 centenas. Embora os nossos numerais, né, sejam agrupados dessa primeira forma, né, ou seja, centena, dezena, unidade, da maior para menor, geralmente quando começa a se aprender, tende-se a fazer a leitura deste jeito, tá? Com unidade, depois dezena, depois centena. Não tem problema algum, ambos estão referindo esse processo de decomposição, né? De igual maneira, a gente consegue olhar para esse de baixo e perceber que há 3 centenas e 5 unidades. Então, que numeral é esse? É o 305. E aí percebam, né, que para além da decomposição, isso aqui deixa evidente o papel do zero, né, para representar a ausência, né, de barras, ou seja, a ausência de elementos na ordem das dezenas. Ok? E aí a gente tem, né, o material dourado, né? O que a gente consegue inferir sobre o uso do material dourado em relação a essa questão dos nossos números? Bom, a primeira coisa, né, o que ele é importante? Para representar essa ideia de quantidade, né, o material dourado traz consigo necessariamente essa ideia de quantidade. A ideia de inclusão, porque a gente vê que a unidade está incluída na dezena, a dezena está incluída na centena, a centena na unidade de milhar, né, nesse processo. E a base 10, que é o que vai dar origem a essa composição de a cada 10, né, agrupa em 1 da ordem sucessiva. Agora percebam que, como a gente conversou já em sala de aula, fica um pouco comprometido a ideia do valor posicional com o material dourado. Porque o valor posicional nada mais é do que
os valores diferentes que o algarismo assumem de acordo com a posição que ele ocupa no numeral. Ou seja, né, 222 é o mesmo algarismo em 3 posições diferentes. Então, na primeira ordem ele representa de fato 2 unidades, mas na segunda ele representa 20 unidades, ou seja, 2 dezenas, e na terceira 200 unidades, ou seja, 2 centenas. Então, isso quer dizer, a única coisa que vai diferenciar é a posição. E aqui a gente já tem na própria representação, né, quando a gente olha para isso aqui, a gente já vê a diferença, né? Isso é diferente disso, que é diferente disso. Então o valor posicional fica um pouco comprometido com o material dourado. Mas, né, a ideia da base é muito interessante. A ideia do aditivo, porque a gente consegue ir acrescentando elementos, né, e vendo esse processo de decomposição dos numerais. E a estrutura, né, com o produto de potências de 10, né, a unidade com 10 elevado a 0, a dezena com 10 elevado a 1, a centena com 10 elevado ao quadrado e a unidade milhar com 10 elevado ao cubo e assim sucessivamente, tá? Bom, então é importante que a gente possa também recorrer a outros tipos de materiais para lidar com essa ideia dos números. E aí a gente tem esse material aqui, ó, que ele é chamado de quadro valor de lugar, que nada mais é do que um papel separado por ordem de grandezas, e aqui a gente tem palitos representando as quantidades, e percebam que a gente tem, né, agrupamentos aí presos com elástico para mostrar essa questão de dezena e assim por diante, tá? E em paralelo a esse quadro valor de lugar, a gente tem algo que é chamado de sapateira, que é semelhante, tá? E aí a gente vai entrar efetivamente nas operações, no nosso caso, de adição e subtração, né? E aí eu quero chamar a atenção que existe um foco bastante grande no algoritmo, né, para adição e subtração, muitas vezes assumido como uma regra puramente, sem uma compreensão efetiva de o que está por trás disso. E além dessa questão, uma dificuldade de se entender o significado do operador, ou seja, o que é adicionar, né, o que é adição, o que é subtrair ou o que é subtração, né, para além da regra. Então a gente precisa lidar com essas questões. Então, esses dois portugueses aqui, eles afirmam que não tem qualquer nexo tentar ensinar um algoritmo de uma operação para um aluno que ainda não compreendeu o significado dessa operação. Então, os algoritmos, eles não devem ser o objetivo principal do ensino do cálculo aritmético, especialmente lá nos anos iniciais, mas mesmo nós que vamos atuar nos anos finais, vamos nos deparar com sérias dificuldades dos alunos em relação às operações chamadas básicas, né? Envolvendo inclusive os números naturais apenas. Então a gente precisa ter claro isso, que muitas vezes o problema é entender o sentido, né, dessa operação, o sentido desse operador. Então, para a gente pensar o que é adição, né, eu vou trazer algumas situações simples, mas que ilustram o que eu quero dizer. Então aqui tem, né, na fila de um cinema havia 68 homens e 36 mulheres, né? Quantas pessoas estavam nessa fila? E aí tem, né, as possibilidades de resolução, né? O Vitor, ele pega a quantidade de homens e vai somando a partir da decomposição as mulheres, né? Então ele decompõe o 36 em 10 mais 10 mais 10 mais 6 e vai somando, né, até chegar no 104. A Marcela já faz a decomposição de ambos os números por ordem de grandeza, né? Então 68 como 60 mais 8, 36 como 30 mais 6, e aí soma por ordem de grandeza, né? 60 mais 30, 90, 8 mais 6, 14, e, né, possivelmente chega aqui no final, que é 104.
E por fim, o Leonardo parece utilizar de fato o algoritmo usual ensinado na escola, né? Com a conta montada, como se diz, ou seja, com a operação estruturada, inclusive utilizando aquele 1 pequenininho lá em cima, né, do 6, que muitas vezes a gente não sabe ao certo. Mas percebam que o que está por trás desses 3 processos, né, é a nossa estrutura dos números naturais, né, a base 10, o valor posicional. Então, quando a gente vê a operação, eles estão o quê? Juntando, né, agrupando homens e mulheres, acrescentando a quantidade de mulheres, a quantidade de homens, para resolver esse probleminha. Então, veja que aqui a gente começa a perceber o sentido da operação de adição. Então, em que situações envolve uma adição, né? No caso aqui, acrescentar, juntar, agrupar, né? É nesse sentido que a gente começa a ver a operação de adição. E aí nós podemos pensar nessa mesma operação com o material dourado, né? Para explicitar essa ideia que está por trás. Então, veja, a gente tem o 68 e o 36 representados aqui, né? Respectivamente, e nós vamos fazer a operação deles. Como? Juntando quantidades de mesma ordem, né? Então, juntamos as dezenas e juntamos as centenas. Mas perceba que as unidades. Mas perceba que ao juntar as unidades, nós chegamos numa quantidade maior do que 10. E nós não temos um elemento, um algarismo, para representar uma quantidade maior do que 10. Então, nós precisamos agrupar, né, as 10, né, a cada 10 aqui existente nas unidades, no nosso caso aqui a gente tem 10 e depois restam 4, e transformar esta dezena, né, essas 10 unidades em uma dezena. Mas aí perceba que ao fazer, nós nos deparamos com outra situação, que aí a quantidade, né, de dezenas também chega em 10 e nós não temos um algarismo para representar 10. Então, nós vamos agrupar estas 10 dezenas em uma centena, e que vai resultar, então, num valor que terá uma centena, nenhuma dezena, porque aquelas 10 foram agrupadas para gerar a centena, e 4 unidades. É, portanto, o resultado da operação de 68 mais 36, que resulta 104. E aí perceba, né, o que eu queria chamar a atenção de vocês, que tem essa questão do vai 1, né, ou do sobe 1, muito comum nos processos de algoritmização, né, da operação. Esse vai 1, ele é um processo rápido, né, eu acho que ele é um processo automático mesmo. Não tem nenhum problema de a gente fazer esse automático, desde que nós entendamos o que é esse vai 1, desde que nós consigamos compreender isso e associar com isso, certo? Caso contrário, nós temos um sério problema, porque fica um vai 1 como sendo mágica, regra. Então, que tenhamos claro que esse vai 1 nada mais é do que o agrupamento, né, de quantidades de ordem inferior, gerando uma, né, quantidade de ordem superior, né, de a cada 10 inferior gerar um superior, tá bem? Então, é isso que está por trás da ideia do algoritmo da adição, né? Se nós pensarmos de uma maneira semelhante, né, 267 mais 235. Então, aqui nós temos a representação, né, dessas quantidades, dessas duas quantidades, utilizando o material dourado, e nós vamos então operá-las, né? De novo, como? Juntando as quantidades de mesma ordem, né? E ao fazê-lo, né, o que nós vamos ter? Estas quantidades de unidades, dezenas, centenas. Unidade nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12. De novo, passou de 10, nós não temos um valor para representar isso. Então, nós vamos agrupar 10 aqui e transformar em uma centena. Uma dezena, perdão.
As dezenas nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao transformar uma aqui, nós vamos ter mais uma que vai resultar em 10. Então, essas 10, novamente, nós vamos agrupar e transformar em uma centena, né? E, portanto, o resultado da nossa operação, né, vai ser 5 centenas e as 2 unidades que resultaram lá. O processo de algoritmo é feito desse modo, né? 7 unidades mais 5 unidades resulta em 12, então nós temos um total de 2 unidades resultantes aqui e uma dezena que vai ser acrescida na ordem das dezenas, né? E essa, então nós tínhamos 9, com mais essa dezena nós vamos ter 10. Essas 10 dezenas então vão constituir uma centena, que está aqui em cima, e portanto não vai ficar nenhuma dezena na ordem das dezenas, finalizando com as 5 centenas, e portanto o resultado da operação é 502. Bom, uma segunda situação, né? Em um cinema havia 140 cadeiras, 12 já estavam ocupadas. Quantas cadeiras ainda estavam vagas, né? E aí perceba que aqui a situação muda, né? Nós não estamos mais acrescentando, nós não estamos mais juntando, nós estamos tirando, comparando, completando, né? Então são essas as ideias que dão origem a uma outra operação, né? Que é o oposto da adição, que é a subtração. E a gente vê isso nos processos, né, de resolução. Então, se nós pensarmos ali, de novo, o Victor, ele decompõe, né, o 12 e faz, então, 140 menos 10, depois resultando 130, tirando 2, chegando no 128. A Marcela, ela já faz uma decomposição do 140 como sendo 100 mais 10 mais 10 mais 10, né? E desses 100 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, ela vai tirar o 12, ou seja, vai acabar, né? Uma das dezenas vai ser anulada e a outra dezena vai ser retirado 2, então vai resultar, vai sobrar, né, apenas 8. E aí, então, o resultado é 100 mais 10 mais 10 mais 8, que é o 128. E, por fim, o Leonardo faz a operação, né, algoritmizada, né, com a operação montada, fazendo, então, olha lá, eu não tenho nenhuma unidade, eu preciso retirar 2. Então, como é que eu faço isso? Empresto uma das dezenas, restam 3, e aí eu terei 10 unidades. Dessas 10, tiro 2, terei 8. Eu tenho 3 dezenas, vou tirar uma, vão sobrar 2. Tenho uma centena, não vou retirar nada, vai sobrar uma, e o resultado é 128. Então, a ideia da subtração envolve o tirar, o completar, o comparar, né? Que são os significados da subtração, e a gente pode pensar no material dourado como o inverso da adição, utilizando então, por exemplo, nesse caso, a ideia de tirar. E aí perceba que enquanto na adição nós representávamos as duas parcelas, né, no material dourado, aqui nós vamos retirar uma da outra. Então, nós não temos como representar aqui o 12, né? Porque o 12, na verdade, eu não tenho, diferente da adição. Eu vou retirar 12 desse 140. Então, eu parto do 140 e desse 140 eu vou retirar, então, o meu 12. Como? Bom, eu não tenho nenhuma unidade, eu vou ter que retirar 2. Então, eu vou transformar uma dessas dezenas em 10 unidades. Certo? Na sequência, vou tirar então uma das dezenas e as 2 unidades, e aí tenho o meu resultado: uma centena, 2 dezenas e 8 unidades, resultando então 128. E aí percebo, né, que aqui a gente
é comum usar a ideia desse empresta. Eu falei empresta, né, na hora de explicar a estratégia do aluno anterior. Mas, na verdade, né, e de novo, é um processo automatizado, né, a gente pode trabalhar com ele sem nenhum problema, desde que a gente entenda que, na verdade, esse empréstimo não é um empréstimo, né, é uma decomposição decorrente da estrutura do nosso conjunto numérico. Eu não tenho dezena e eu preciso retirar dezena. Então, eu vou transformar uma dezena, né, em 10 unidades. Ou eu vou, se eu precisar de dezena, eu vou transformar uma centena em 10 dezenas, para que eu consiga operar. De novo, é a estrutura do nosso conjunto numérico, né, que dá respaldo para isso. E perceba que a gente vai operando da direita para a esquerda, porque pela estrutura do nosso conjunto numérico, é muito mais fácil eu ir fazendo a decomposição, né, e já fazendo essas trocas, do que eu começar, por exemplo, pela esquerda, da maior ordem, porque aí eu vou fazer 1, não tira nada, continua 1. 4, tira 1, ficam 3. E aí, quando eu chego aqui no final, eu tenho 0, tira 2, eu vou precisar. Então, aí eu tenho que voltar. Então, fazendo da direita para a esquerda, eu já vou resolvendo o problema por causa da estrutura do nosso conjunto numérico. Do mesmo modo na adição lá, né? A gente fazendo da direita para a esquerda, nós vamos fazendo as composições e já acrescentando na ordem superior quando for o caso. E aqui, né, transformando a ordem superior para inferior quando for o caso. Tá bem? E a mesma coisa, né, semelhante, por exemplo, 327 menos 173. De novo, a gente vai partir do 327, não vai representar o 173. Nós vamos retirar o 173 desse 327. Então, veja, eu consigo retirar as 3 unidades tranquilamente, mas eu vou ter problema, né, na hora de retirar as minhas dezenas, né, porque eu preciso retirar 7, só tenho 2. Então, vou transformar uma centena em 10 dezenas, né, e aí vou ficar com 12. Dessas 12 eu consigo tirar 7 tranquilamente, e aí resultam lá as minhas, né, 2 centenas, né, resultantes, e portanto o resultado da minha operação, né, 327 menos 173, 4 unidades, 5 dezenas e uma centena. Ok? O que está por trás disso novamente é o conjunto, né, o nosso conjunto numérico de base decimal e valor posicional. E aqui a gente tem, né, mais uma situação que em um canil há 37 cães de grande porte e 28 cães de porte médio, né? Quantos cães há nesse canil? E aí a gente consegue de novo perceber os processos de decomposição dos números, né? E só a Júlia fazendo pelo item, né? Pelo algoritmo propriamente dito. Num outro problema, olha só, né? Na classe há 35 alunos, no recreio 13 ficaram lanchando, enquanto os outros foram brincar. Quantos alunos foram para o pátio brincar? Então, de novo, a ideia de retirar, de subtrair, né, de completar, de comparar. O completar quer dizer, né, se eu olhar para a situação ao contrário, né, no recreio 13 alunos ficaram lanchando, e aí pensar quanto falta, né, de 13 para completar o 35, para eu chegar no 22, tá bom? E o comparar é comparar 13 com 35 e ver a diferença. Por isso que o resultado da subtração é chamado de diferença, né? Se eu olhar entre 35, né, e 13, qual é a diferença? 22, tá? Então, o que eu, né, queria deixar claro para vocês? Que a adição e a subtração, elas têm um algoritmo, sim, que é muitas vezes tratado, ensinado como regra, mas o que está por trás disso nada mais é do que a estrutura do nosso conjunto numérico. E a gente pode recorrer, então, a alguns recursos para fazer essa representação. Nós falamos do material dourado e falamos do quadro valor de lugar, né? Mas em aula a gente tratou um pouquinho do ábaco também.
Então percebam, o ábaco poderia ser utilizado de maneira muito semelhante, né, ao material dourado, né, representando os valores nas hastes e somando ou subtraindo, fazendo essas trocas, né, seja pelo agrupamento ou pela decomposição dele para que a gente possa operar. E no ábaco fica evidente, né, o valor posicional, porque as peças de fato são iguais, tirando aquela questão das cores que a gente já conversou, as peças são iguais e, portanto, vão representar quantidades diferentes de acordo com a ordem que ocupam, né, no numeral, ou seja, a haste que ocupam no ábaco. Tá bem, pessoal? Então, é assim, espero que tenha auxiliado a entender a adição e a subtração dos números naturais na forma matemática, né, não como regra. E eu quero que vocês pensem sobre a multiplicação e a divisão, que na próxima semana eu vou providenciar aqui mais um vídeo, né, discutindo um pouco da multiplicação e a divisão de números naturais. Como é que isso se articula com a estrutura do nosso conjunto numérico. Uma dica, a multiplicação, ela pode ser pensada a partir da adição. E a divisão, ela precisa ser pensada a partir da multiplicação, da adição e da subtração. Tá bem? Fiquem bem, bons estudos, retomem os textos se for necessário, né? Leiam, os textos estão lá para servir de apoio, né? Para que vocês possam estudar e que a gente consiga avançar e aprender, aproveitar bem esse momento que, ainda que estejamos isolados fisicamente, né, nós ainda estamos juntos e aprendendo juntos. Tá bem? Bons estudos e até a próxima.